Lucas Almeida da Nexto e esse é o 27º episódio do What's Next, o nosso podcast aqui da Nexto em que a gente traz uma série de lideranças aqui da saúde para a gente poder conversar sobre o que está acontecendo no dia a dia, pegar insights dessas mentes brilhantes sobre o que há por vir. E hoje nosso convidado do dia é o André Duprá. O André hoje é o CEO da Philips aqui no Brasil. Duprá, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer ter você aqui com a gente. Muito bom dia, muito obrigado, Lucas. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. Acompanhei aí os últimos meses, já anos, né? Parabéns aí pelo trabalho já de um tempo. Tá ficando legal o conteúdo, cara. Foi um prazer aceitar esse convite aí. Fico honrado de estar aqui. Ótimo. Eu vou falar rapidinho das credenciais do André, mas assim, eu conheço o André já tem algum tempo. A gente se cruzou na trajetória ainda enquanto o André já era executivo na Philips. E eu acho que é legal, assim, a gente pensou muito no seu nome para estar aqui com a gente hoje, porque muitas vezes a gente traz quem está do lado da prestação de serviço, quem está no dia a dia da saúde. E de vez em quando a gente consegue e a gente quer trazer também pessoas, executivos aqui que estão no lado de quem está fornecendo produtos e serviços para o ecossistema de saúde. Ser mais eficiente, performar melhor, trazer mais acesso e por aí vai. Então, é muito importante ter você aqui com a gente para também ter um pouco da visão de quem está do lado da indústria e ajudando os prestadores de serviço a fazerem mais ali no dia a dia. Então, mais uma vez, obrigado. Gente, o currículo do cara é extenso aqui. Ele é engenheiro industrial pela UFRJ, fez MBA na Dinamarca quando estava na Maersk, é isso? Na Maersk. Legal. Fez cursos em Six Sigma, Black Belt. O cara fez também MBA em Administração e Gestão de Negócios pela Copead, também na UFRJ. E, cara, vem estudando bastante, construindo uma carreira brilhante, que já tem um tempo que está na saúde já, né? Já. Do total, quantos anos que você já está de fato dentro do sistema de saúde? Eu acho que eu cruzei recentemente o meio a meio ali. Acho que agora, há pouco tempo eu posso dizer que eu já estou há mais tempo na saúde do que eu estive fora antes. Vai dar 10 anos daqui a pouco. Pô, legal, bastante tempo. Então, cara, sem mais delongas aí, eu acho que dá um tempinho aí para você se apresentar para a galera, contar um pouquinho dessa trajetória pessoal e profissional, desde que você se formou lá como engenheiro até os dias de hoje. Conta um pouquinho como foi essa jornada e o porquê dessas decisões no meio do caminho. Beleza. Bom, da minha formatura até aqui, se eu colocar, como você comentou, me formei no Rio de Janeiro e logo depois já saí. Eu passei num programa de trainee na época para a Maersk, que é uma empresa de logística, tem algumas unidades de negócio, transporte marítimo, petróleo e gás, era grande lá também. E era um programa bacana, oferecia oportunidade de trabalho no exterior. Isso me interessou. Então eu me formei e entrei nessa empresa. Saí do Rio de Janeiro ali em 2008. Aí eu ia morar em São Paulo pela empresa e namorava a Alessandra já. E aí não ia funcionar à distância, então já casei ali. Então, uma bifurcação para o lado pessoal começa ali a história do casamento. E pela Maersk eu tive uma série de tarefas diferentes, passei por funções diferentes. Nesses 9 anos que eu fiquei lá, pra você ter uma ideia, eu morei em 8 cidades diferentes. Caramba. Então eu tive uma vida meio nômade ali. E 2 vezes no exterior. Passando pelas áreas comercial, por área de processos, por área de operações, até área de saúde e segurança eu trabalhei. Então foi uma escola de como se adaptar a trabalhos diferentes, né? E culturas diferentes também, né? Você sai aqui do Brasil, do Rio, daí vai para a Europa, fica um tempo lá, várias áreas diferentes. Então acho que é uma adaptação bastante grande, né? Foi sim. Mas assim, a gente sempre teve, eu e minha esposa e depois com os filhos também, a gente sempre teve essa coisa forte de... Cara, a gente está tendo experiências maravilhosas, mas
o nosso lugar é o Brasil. Então, tem muita gente que vai para fora e funciona e fala assim, beleza, agora eu vou me arrumar por aqui e ficar aqui foi isso. Então, definidamente. chegou um momento que você falou assim, puta, já deu de morar fora, acho que faz sentido. E nenhuma das 2 vezes que eu morei fora, eu falei, tô de saco cheio, quero voltar. Mas, nas 2 vezes, a gente tinha claro que isso aqui não é para sempre, sabe? Por causa de família, a gente assim? tem família, família e cultura. Então, a gente tinha essa âncora aqui. E eu via gente que não tinha, tá tudo bem. Minha irmã não tem, tá fora. E aí a gente... Aí ele falou, uma hora a gente vai voltar. Só que aí nas 2 vezes, de repente, aparecia. Abriu uma janela do retorno. E nas 2 vezes foi antes do que a gente esperava, mas funcionava bem. E aí a gente voltou na primeira vez, depois continuei na Maersk, fui para Dinamarca, que era a sede da empresa. Uhum. E foi quando eu estava morando lá que um amigo de longa data, uma referência profissional que eu tinha na Maersk, que você conhece também, o Renato. Sim. Teve lá visitando e aí começou uma conversa e eventualmente ele me chamou para trabalhar na Philips. Foi quando eu voltei ao Brasil já para mudar de empresa, de mudar de área, mudar de vida. E aí isso foi em 2016, que foi quando eu entrei na Philips. E aí agora nesses 9, quase 10 anos que eu tô aí eu tô morando na mesma cidade. Então foi também uma mudança da vida nômade para uma vida mais estabilizada no ponto de vista da família e tudo. E aí na Philips eu passei por também uma série de áreas diferentes. Onde eu fiquei mais tempo foi serviços. Uhum. Que é uma área importante dentro da indústria, né? Que você estava falando. Indústria de tecnologia, de equipamentos médicos, a parte de manutenção e de serviço ao cliente é vital. E eu comecei com um pedacinho dessa área, fui absorvendo outras atividades, até que a pessoa que era minha líder durante esse tempo todo, que é outra grande referência, a Adriana, saiu da Philips e aí eu assumi a diretoria de serviços. Acho que a gente deve ter se conhecido um pouco antes disso. Foi por um pouquinho antes disso, eu acho. Fiquei ali 3 anos. 2 meses depois de assumir a área de serviços veio a pandemia. Foi também um dos grandes desafios da carreira e da vida. Sem dúvida. E aí, no final de 23, eu saí de serviço, fui mais para o negócio, assumi a área de uma unidade de negócios, especificamente de ultrassom, para a América Latina. Então, me trouxe a experiência também da indústria, podendo comparar com como o sistema, a cadeia, a empresa funciona fora do Brasil também, nos outros países do Latam. E foi no final dessa trajetória, também antes do previsto, que abriu essa janela e eu fui chamado para assumir a operação do Brasil. Isso foi em abril desse ano. E estou aí desde então. Então, esse é o resumo do resumo aqui que eu posso fazer. Cara, eu já estou com uma... que nem estava na nossa pauta aqui, mas uma pergunta que me ocorreu. Eu normalmente converso com algumas pessoas aqui que além de trabalharem na área da saúde, também trabalharem em outras indústrias, no teu caso. E invariavelmente, eu faço essa pergunta porque eu tenho respostas muito curiosas e muito interessantes quando eu faço essa pergunta, que é: o que é que do universo de logística... Cara, você trabalhou com processos que eram super precisos, era otimização o tempo todo, tempo era uma variável ultra crítica, então análise de tempos em movimentos e tal. E aí você vai para um universo em que você tem que lidar com um cliente que é prestador de serviço em saúde, que está pagando incêndio, que planeja mal usualmente, que nem sempre tem bons gestores. E a gente sabe, assim, essa é uma dor enorme que existe no setor de saúde, que é o gestor médico nem sempre é um bom gestor. Às vezes o cara tem a formação como médico, mas não estudou gestão e acha que gestão é bom senso. O que eu já ouvi nessa mesa aqui, ele falou assim, cara, a quantidade de hospital que está quebrando, que não sabe, gente que não sabe ler PNL, que não consegue olhar as linhas de cuidado e conseguir fazer uma análise se aquilo é rentável ou não. Cara, tem muita gente assim. Então tem um gap de formação, de lideranças, de gestão em saúde muito grande. Como é sair de um universo de lidar com o dia a dia ultra preciso, de otimização de processo para chegar na saúde e atender um cliente que ainda está engatinhando em maturidade de processo,
de gestão, e aí lidando com os desafios de gente que hoje a gente tem na saúde, não só a deficiência que a gente tem de treinar, mas a deficiência que a gente tem de reter as boas pessoas, que, cara, o índice de turnover na indústria de saúde está altíssimo. Então, assim, como é que foi sair e a tua perspectiva como profissional de ter enxergado isso para uma realidade de saúde que, cara, é bem diferente? É impressionante como é que, sei lá, hoje, depois de tanto tempo na estrada, eu vejo que sempre você acaba encontrando mais similaridades do que você imaginava se você sai de um ambiente para o outro, né? Que foi o caso, como você estava comentando, da minha carreira, que eventualmente eu mudei de uma área de logística e no final da minha carreira na Maersk eu estava trabalhando na unidade de negócio de petróleo e gás, que aí também já era outro segmento, para a área de saúde. Até quando você vai de um estado para o outro dentro da área de saúde, ou quando você vai para um segmento da cadeia, tipo hospitais, você vai falar com clínica de diagnóstico, você acaba encontrando bastante similaridade. E, para mim, o que me ajudou muito foi criar um músculo de aprendizado. Sabe aquela coisa de quando você começa a dirigir, e aí você começou a dirigir com qual carro? Você lembra do seu primeiro carro? Cara, eu aprendi a dirigir numa Paraty do meu pai, um Monza. Um Monza, né? Um Monza, tubarão. Vamos entregar a idade aí, né? Mas assim, você pegou o seu Monza ali, você deve ter dirigido ele por uns meses, aí não sei se você vai lembrar, a primeira vez que você pega um outro carro para dirigir, parece que é um outro animal, né? Sim. E aí você começa a pegar o outro, e aí daqui a pouco você aprende a dirigir um carro diferente. E aí quando você pega o seu 10º carro para dirigir, você sai andando com ele como se você já tivesse dirigido ele várias vezes. Sim. E para mim foi um pouco assim, essa analogia eu estou fazendo porque dentro da Maersk eu fui trocando de áreas muito diferentes e depois a virada para a saúde. Meio que como criar um framework mental de como você chega, entende qual que é a demanda, prioriza e mesmo que você criou meio que um framework de trabalho que facilitou você estar mais versátil para as diferentes áreas? Eu acho que isso foi acontecendo e aí, sabe, o que eu quero dizer com os músculos que você acaba desenvolvendo? Para mim, eu não tenho outra forma de trabalhar que não seja chegar num trabalho novo, numa posição nova, numa missão nova e escutar as pessoas que estão ali e você vai conseguindo entender quem sabe do que está falando e quem não tem um grip tão forte da sua própria atividade. Aí você começa a conseguir entender quem é a pessoa certa para o lugar certo e fazer as perguntas certas, mesmo você não sabendo da profundidade do assunto. Uhum. E você começa a se munir de informação ao mesmo tempo que você dá autonomia para quem sabe o que tem que fazer. E é impressionante como que às vezes quando você vê, identifica que você tem as pessoas que sabem o que tem que ser feito e você coloca as pessoas certas no lugar certo, o seu trabalho passa a ser muito de tirar da frente o que está impedindo a pessoa que sabe o que tem que ser feito de fazer o que tem que ser feito. Perfeito. Então, se fosse resumir a história de sucesso, o segredo de sucesso, qualquer uma das posições recentes que eu tive, 99% foi isso. Colocar a pessoa certa no lugar certo, tirar da frente dessa pessoa o que está impedindo ela de fazer o que ela sabe que é o que tem que fazer. Cara, deixa eu fazer uma pergunta nesse ponto. Uhum. E até para um desafio que eu tenho dentro de casa também. Vamos imaginar que você mapeou que tem uma pessoa que, cara, tá no lugar errado. Tem uma puta competência, mas, cara, você acha que aquela competência e o conhecimento dela seriam muito melhor aplicados para a companhia e para o negócio se ela estivesse numa outra área, desempenhando uma outra função. Aí você chama a pessoa para conversar e fala, pô, e aí? Cara, você vai apresentar suas razões, os dados que você levantou, as percepções que você tem e vai fazer um convite. Normalmente a linha, assim, não, puta, eu acho que você fez uma boa leitura, eu falei, puta, mas eu não quero fazer isso. Às vezes até a pessoa já aconteceu, porque meu ponto, às vezes eu sinto também que tem algumas pessoas ali que estão no lugar errado.
Mas quando você fala, cara, puta, essa pessoa tem o drive, ela tem o perfil, ela tem as skills, soft, hard skills, para poder desempenhar, ela tá no lugar... Você convida e fala, puta... Mas, na verdade, uma pessoa, por exemplo, que tem um perfil pode ser uma puta especialista. Mas ela, por algum motivo, encasquetou que ela quer ir para um caminho de ser líder. E a pessoa não está pronta e não tem as skills para ser líder. Já aconteceu isso? E quando aconteceu, como é que contorna uma situação como essa? Nem sempre é fácil e não tem, na minha experiência, não tem uma receita de bolo, né? O que eu sim acredito é que todo mundo gosta de estar numa situação que está fazendo um baita trabalho bom. Uhum. Não quer estar nessa situação. Vamos lá. Se o cara é atacante e não está fazendo gol, e você vê que ele pode ser um bom zagueiro, talvez ele vá resistir, obviamente. E talvez eu também a abrir mão do glamour de ser atacante. Sim. Mas para fazer um puta trabalho como zagueiro, por exemplo. Mas assim, a pessoa nunca sentiu na pele o que é ser o melhor zagueiro do time. Então, como eu falei, é caso a caso. Pode ser o caso de uma pessoa, pode não ser de outra. Mas muitas vezes, na minha experiência, a pessoa está presa no que ela entende ser aquilo que ela deseja e que normalmente ela vê como uma coisa muito positiva e no que ela entende ser aquilo que ela não está afim, que provavelmente ela vai ver como uma coisa muito negativa. Eu já tive casos de conversar com uma pessoa e falar, acho que eu tive um caso parecido, um ano atrás, de falar, tô pensando em mudar você para essa posição aqui, acho que você faria um bom trabalho aqui. Só que a forma que as coisas estavam funcionando nessa posição, as pessoas que trabalhavam nessa outra função, não estava fluindo legal. Então, a pessoa que eu queria colocar ali olhava aquilo ali e falava, não sei se eu quero participar daquilo ali, sabe? Então, muitas vezes na minha carreira, contornar esse tipo de situação foi sobre, primeiro, se estivesse bom, eu não precisava que você fosse. Sim. Preciso que você vá para que fique bom. Mas aí eu tive que ter um diálogo de tipo assim, vamos imaginar como é que seria essa área, esquece como você vê ela hoje, vamos imaginar como é que seria essa área, se essa área estivesse entregando uma alta performance, um bom resultado, Sim. Contribuindo de forma significativa para o negócio, para a empresa, para os clientes. Então vamos falar de uma área de logística, sei lá. Cara, a área de logística performando no seu melhor significa o quê? Lembra aquele cliente que ligou a semana passada, que estava tudo atrasado? Lembra do outro cliente que ligou e tudo mais? Agora, imagina que a área estivesse fazendo tudo bem. O cliente está recebendo o produto no prazo certo, a gente está resolvendo um problema urgente de cliente, ele está confiando na gente. Até aqui funcionou. Até aqui funcionou para mim de mostrar o que pode ser, às vezes, uma percepção que a pessoa tem ruim por causa da situação que uma área está vivendo naquele momento presente. E essa é uma função importante nossa como líder. Eu costumo dizer que assim, tem 3 coisas que eu sempre observo num líder, pelo menos no quesito pessoas. Para você conseguir dizer assim, pronto, agora eu estou me estabilizando como um bom líder, você tem que conseguir fazer uma boa contratação, desenvolver uma pessoa, um profissional, e, cara, conseguir gerenciar um problema de performance. Que pode, mas não necessariamente significa uma demissão. Contratação exige todo um exercício, um aparato de capabilities do líder para ter um faro de talento, mas também para construir entrevista que extraia o melhor do candidato, etc. E até você pegar e contratar uma pessoa que depois vira um rockstar, você não tem certeza se você faz isso bem. E para você ser um bom líder, na minha visão, você tem que fazer isso bem. A mesma coisa para desenvolver uma pessoa, até você pegar uma pessoa
que está aqui e conseguir levar essa pessoa para outro patamar, é uma outra função de líder que você também precisa provar que você faz bem. E gerenciar um problema de performance, a gente fala, é um pouco do que a gente conversou. Uhum. No limite, isso pode significar, graças a Deus, não foi a maioria das vezes, foi uma minoria de vezes que eu precisei mesmo tomar decisão assim. Mas um outro grande líder que eu ouvi uma vez falou assim, cara, um bom líder, quando se trata de uma demissão, tem 2 coisas que não podem acontecer. Ele está ok com ele não sofrer com aquilo. Uhum. Então, um líder que não sofre, você tem que mandar alguém embora, não é um bom líder. Concordo. Mas a outra coisa é ele não conseguir fazer aquilo. Cara, muito bom. Acho que deu um insight muito legal, cara. Que foi esse insight de você conseguir colocar as pessoas no lugar certo, mas apontando... Eu acho que a cereja do bolo aqui é... Cara, você já se imaginou jogando numa melhor posição, que está mais alinhada com o teu perfil, quanto às habilidades? Imagina você jogando muito bem e fazendo a diferença aqui, porque talvez você, onde você está, por mais talvez que você goste, seja lá até porque gosta exatamente, mas, cara, aqui você vai ter um impacto muito maior. Eu acho que isso tem uma relação muito próxima com realização. O sentimento de você, como você trouxe muito bem. Cara, eu tô jogando o meu melhor jogo. Eu sei que aqui, sabe? Tipo, puta, eu nasci com biotipo de corredor. Imagina, puta, tá aqui eu tô correndo. Então, tipo, o Usain Bolt correndo 100 metros rasos, sabe? Tipo, o cara... Ou o Michael Phelps nadando, entendeu? O cara foi feito para estar ali na piscina, entendeu? Então, é muito legal. Acho que é um insight super, super valioso. Cara, e conta um pouco pra gente como é que tá esse... Desde abril você assumiu um desafio novo de liderar esse colosso, esse gigante que é a Philips. Quais são os grandes desafios? Qual é a missão nova, bem grande, que você recebeu para tocar nessa nova fase da Philips aqui, sob sua gestão? E quais têm sido esses principais desafios? Como você está organizando esse início de jornada como CEO? Legal. Foi uma responsabilidade, foi um peso de responsabilidade gigante que eu senti, né, nas costas. Se você parar para pensar, a Philips ano passado fez 100 anos de Brasil. Para você ter uma referência, é mais do que a Globo tem de Brasil. Caramba. E não são 100 anos invisíveis, né? A Philips faz parte da memória coletiva do brasileiro. Com a Valita, com as vitrolas. De novo entregando a idade aqui, né? Não, mas vitrola agora é legal. Voltou, né? De novo, voltou. Porque tem esses ciclos, né? Tem. Então. Tem uma prima minha que tá gastando um rim com essas coisas. Com LP. Mas é bacana. E assim, então, este ano, 2025, é o primeiro ano do segundo século da Philips. Então, tem N desafios, né? Indo direto à sua pergunta. A gente está num momento... Está numa etapa importante de um ciclo de transformação global que a Philips passou. Está olhando para dentro de casa. A gente está se organizando para dar muito mais força para unidades de negócio, independência para desenvolvimento de produtos focados na necessidade dos clientes. Isso traz uma necessidade de conseguir criar pontes entre as unidades de negócio para manter o cliente no centro e a gente não parecer várias empresas separadas. Uhum. Tem os desafios que você pode imaginar que qualquer negócio vai ter uma linha de produto que precisa recuperar share, vai ter uma linha de produto que a gente precisa pensar em rentabilidade, outras estão voando e a gente tem que garantir que continue esse momento, tem que posicionar uma série de produtos clinicamente e garantir que a gente avance em projetos de acesso, tem tudo isso. Mas mais do que qualquer coisa para mim é esse ponto, sabe? Assim, como é que a gente se estrutura para conseguir ter o mesmo sucesso que a gente teve nesses primeiros 100 anos nos próximos
100 anos, que são... Uhum. Que a única coisa certeza que eu tenho vão ser completamente diferentes dos primeiros 100. Para começar, não temos mais televisão, não temos mais... A parte de Valita também, foi um spin-off recente. Estamos 100% focados na saúde agora e nos cuidados pessoais. Uhum. E esse foco é muito bom e é uma grande responsabilidade também, porque o tipo de impacto que a gente quer trazer é muito mais específico, né, dentro do sistema de saúde e da vida dos brasileiros. E a gente precisa ser uma empresa sólida para isso. Então, se eu tivesse que destacar um ponto, cara, é a integração entre essas muitas áreas e fazer com que do desenvolvedor de software de Blumenau que a gente tem, a pessoa que trabalha na área industrial em Varginha, ao financeiro em São Paulo e o especialista de manutenção em Recife, todos sintam-se parte dessa grande empresa, dessa grande organização que é a Philips, não só hoje, mas no futuro. Cara, muito legal. E você, eu percebi que no teu LinkedIn, nas redes sociais, você recentemente começou a colocar um foco muito grande nas pessoas, né? Trazendo alguns exemplos de pessoas que estão há bastante tempo dentro da Philips, ajudando a construir essa história, esse legado que a Philips construiu no Brasil. E como é que tem sido esse pilar de pessoas nisso tudo? Eu percebi que isso está sendo bem importante para você nesse futuro da Philips, né? A gente está passando por um momento muito grande de transformação. Uma boa parte dos executivos, e eu me incluo nisso também, ainda tem um nível significativo de incerteza do que a IA pode ter como potencial para transformar os nossos negócios. Maior ou menor grau, tem muita coisa que ainda é incerto do quanto isso é hype, tira o hype, mas o que é que sobra, mas ainda se acredita que vai transformar muito. E no final do dia é muito sobre gente também os negócios, né? Sobre as famílias que estão ali, sobre os profissionais que estão há muito tempo com a gente. Conta um pouco como é que está a tua visão como pessoas e eu acho que o que representa essa valorização desses profissionais que estão há bastante tempo para vocês. Legal. No início você falou assim que uma das ideias de me trazer foi para pegar um pouco da perspectiva da indústria, né? Então, assim, como é que eu percebo que funciona o clima, a cultura entre indústrias? Ou na indústria entre empresas, né? Claro que é muito diferente da Philips para uma concorrente, para outra. Sim. Mas, assim, existe um foco muito grande no produto. Então, se você for ver alguém fazer uma chamada no meio de um congresso... A gente tem a JPR, por exemplo, que é grande, Congresso de Radiologia. E aí você vai ver no LinkedIn lá, normalmente, vamos falar assim, estamos trazendo para cá um novo tomógrafo, um ultrassom que tem inteligência artificial, não sei o que e tal. Claro que isso é legal e isso vai fazer diferença para o nosso cliente, para o paciente e tudo mais. Só que assim, a minha grande reflexão foi, eu estou vindo para liderar uma empresa que tem 2.000 funcionários do Brasil. Uhum. O que a maioria dessas pessoas fazem não é desenvolver produto, com exceção de Blumenau, que é um hub de desenvolvimento grande de software. Uhum. Mas uma parte muito grande da nossa população está aqui como... que às vezes a gente chama do go-to-market da Philips, que é quem está entre um produto espetacular que foi desenvolvido e um cliente do outro lado. E eu estou há tempo suficiente para ver que faz a diferença. Que o melhor produto que você tenha, se você não tem no meio do caminho ali alguém que consegue conectar isso, e num cliente falar assim, cara, você podia estar fazendo mais aqui pelo seu paciente, com essa tecnologia. Se você não tivesse ali um time de serviços, que era a área que eu cuidava antes, que está ali quando o cliente precisa, quando dá algum problema... Uhum. O melhor produto não vai ter um sucesso comercial e tudo mais. Então, foi um pouco por isso que para conectar essas diferentes áreas dentro da Philips, como eu falei um pouco antes, mas para valorizar esse trabalho, que é o que está hoje muito sobre minha responsabilidade, sabe? Então, eu não quero estar, seja num congresso, como eu falei, ou num evento da Philips, uma apresentação para os funcionários, ou aqui nesse podcast, e falar só do produto, quando
o time que eu cuido hoje tá em grande parte na rua, fazendo um trabalho que faz toda a diferença. Então, enfim, foi essa a reflexão que eu tive e a conclusão que me levou a sempre ter primeiro lugar ali as pessoas aqui no Brasil que estão fazendo a diferença, sem as quais, inclusive, os produtos maravilhosos que muitas vezes vêm de fora da Philips não estariam chegando aos brasileiros. Animal, cara. Eu acho que eu concordo muito com você nesse ponto, porque, bom, a Nexto ao longo do tempo, ela construiu uma posição, mas nem sempre foi assim, né? No começo, a gente tinha uma necessidade de entender melhor como que a gente ia se posicionar e como a gente e por que a gente ia se posicionar da forma como a gente se posicionou. E um dos pilares de posicionamento que para a gente é muito importante é ser muito presente, assim, ter uma relação de confiança com os nossos clientes que não se estabelece no dia para a noite. É, de fato, pensar a relação não de forma transacional, mas no longo prazo. E aí eu acho que isso está imbuído até no nosso modelo de negócio, porque eu tenho zero barreira de entrada para o cara entrar. Eu vendo recorrência, 90% do nosso negócio é recorrente. Então, e o cara tem praticamente pouca barreira de saída. Então, eu não fiz um CAPEX muito grande no nosso caso. Então, eu preciso estabelecer um vínculo em que eu estou gerando valor para ele mês a mês. Porque se eu não gerei naquele mês, no próximo ele para de pagar o boleto. E aí, assim, não é só porque eu sou bonzinho. É porque, de fato, eu preciso ter muito dentro da cultura que, cara, o cliente tem que ser central aqui para a gente precisa saber que todo dia tem alguém cuidando dele, olhando para a operação dele. E aí eu concordo muito com você, é muito sobre as pessoas. Tem algum nível óbvio que a gente tem que pensar como liderança de automação, para eficiência, para a gente não fazer coisas que só o ser humano pode fazer de uma forma mais barata, mais simples, mas beleza, tá tudo certo. Zero contra isso. Só que tem uma camada importante de relação, principalmente a gente que faz negócio com outras empresas, que é fundamental. Então, achei muito legal esse trabalho que você mostrou, cara, me encorajou a fazer mais coisas dentro de casa também, porque tem muita gente que está ali no dia a dia, na trincheira, com os clientes, resolvendo as dores, e essa galera precisa saber que, cara, e principalmente no momento que a gente está vivendo, B2B, cara, é muito sobre relação. Está cada vez mais sobre relação, né? Serviços também. À medida que a gente pensar globalmente, né? O TAM de serviço é muito maior do que o TAM de produtos, soluções, cara... a gente vai ter que olhar para cada vez mais como é que a gente captura mais dentro dos serviços para dentro de casa com qualidade, fidelizando o cliente a longo prazo, do que relações transacionais. É super sobre pessoas. Sim. E, cara, entrando num ponto aqui, você falou da questão de produto, né? Como é que vocês... A gente falou bem pouco sobre IA, e você tocou agora sobre IA embarcado em alguns produtos, né? E a gente fala muito aqui que hoje, eu estava vendo uma estatística recente, 9% da população global usa o ChatGPT semanalmente, cara. É bizarro. O ChatGPT está virando como a Gillette um tempo atrás virou sinônimo de barbeador e outras marcas viraram sinônimo de categorias de produto, né? Então tem muita gente que entende IA sendo um prompt né, quer dizer, uma tela para você promptar o ChatGPT. Mesmo que tenha tantas outras aí para tantas outras funções. Cara, como é que vocês estão enxergando dentro da Philips inteligência artificial no negócio? E como é que isso vocês imaginam, tanto dentro de casa como para os clientes? Dá umas duas perspectivas aí. Como vocês estão olhando para uso dentro de casa e como vocês estão olhando isso para entregar para o cliente mais valor? Uma perspectiva legal para começar é uma que vem de um relatório anual que a Philips publica, chama Future Health Index. O Brasil é um dos países que a Philips publica um relatório dedicado. Então, a gente publicou recentemente o Mundial e mês que vem a gente deve fazer um lançamento legal do brasileiro. Isso é um painel que consulta centenas de médicos e agora também pacientes para entender como que eles veem a propagação e o futuro das principais tendências no mercado de saúde. Claro que inteligência artificial é um dos principais temas. Uhum. Uma das estatísticas mais interessantes que veio nesse último
é que 60% dos pacientes perdem confiança no seu tratamento se eles souberem que aquilo está sendo conduzido de alguma forma por inteligência artificial. O que obviamente contrasta, como você deve saber bem, com indicativos que a gente tem de que, em vários aspectos, a inteligência artificial vai melhorar os resultados, outcomes, etc. Qual é o outro lado dessa história? No mesmo relatório, a gente perguntou para os pacientes quem que eles confiam mais para trazer informações sobre as tecnologias de saúde. Quem que aparece em primeiro lugar? O médico pessoal daquele paciente. Então, qual é a mensagem que isso traz para mim e eu acredito que para a Philips? Para a gente conseguir levar a inteligência artificial para a ponta e ela pegar, a gente tem que desmistificar isso com o paciente, que é o que você falou, que é o ChatGPT, que a gente conhece, inteligência artificial sinônimo de ChatGPT. Então, tem que desmistificar isso com o paciente. E a melhor pessoa para fazer isso, para o paciente conseguir fazer a ponte para essa nova tecnologia, é o médico. Então, dentro de casa, a gente está fazendo muito no sentido de capacitar as pessoas que interagem com os clientes, com os médicos, para conseguirem ter diálogos sobre o que a inteligência artificial que está embarcada naquele produto vai mudar no dia a dia daquele médico e vai mudar para os pacientes do médico. E com isso conseguir fazer essa informação ir chegando na ponta da cadeia para a gente conseguir começar a criar a aceitação daquilo que é bom da inteligência artificial. Então, vamos pegar um exemplo básico, assim. A inteligência artificial vista como uma desumanização do atendimento, né? Então, essa é uma das coisas que a gente quer desmistificar. Então, você imagina uma consulta que hoje o médico está imputando tudo no EMR do hospital. Normalmente. Então, eu sou seu médico, você está falando comigo, eu estou aqui. Tá. E depois foi o quê que você sentiu? Tá. Então, isso é uma consulta. Agora, imagina uma outra coisa, você está falando com o seu médico, não tem nada na frente dele. Ele está com as duas mãozinhas assim, te ouvindo. E depois o que aconteceu? Qual das consultas é mais humana? E na segunda, o que está permitindo talvez ele estar 100% concentrado em você é uma captura automática das anotações da consulta. Para dar um exemplo. Os famosos scribes. Exato. Então, nosso foco está sendo muito em trazer esses cases de, na verdade, o contrário do que talvez se esperaria, que é a humanização e não a desumanização do atendimento possibilitado pela inteligência artificial, tirando aquilo que foi criado ali de burocracia. Então, vai muito do que eu falei um pouco antes. Assim, os produtos estão embarcando várias soluções de inteligência artificial, de reconstrução de imagem, aceleração de procedimentos, etc. Mas é aquele miolo que eu falei que é o que eu cuido, das pessoas que estão entre o produto e o cliente e o paciente, que tem que fazer essa realidade chegar na ponta, funcionar e a gente conseguir que isso faça diferença. Sim. Tem uma questão que eu trato direto com alguns amigos que são empreendedores em saúde e tem alguns, inclusive, que estudam muito essa parte dos copilots de IA para suporte, né, usando LLMs para garantir que o médico não tenha que preencher o prontuário eletrônico mais manualmente, né? Alguns estão até avançados nisso e tudo mais. E existe uma dificuldade, porque não é trivial, por melhor que seja a inteligência artificial, não é trivial você conseguir acertar sempre. Tem sempre um grau de erro implícito que pode acontecer. E óbvio que o processo vai melhorando, vai iterando, até o momento que a gente vai estar muito bom. Mas eu acho que tem alguns modelos que, por mais que já estejam bem sofisticados, ainda incorrem alguns erros. E estamos chegando lá. Mas, assim, uma coisa que eu escutei de um médico que inclusive está empreendendo nessa área, esteve aqui com a gente também, que é o Thiago Ligor, ele falou o seguinte, cara, um desafio que a gente tem é conseguir fazer com que o profissional de saúde, o médico que está utilizando o copiloto, ele consiga
ele fique satisfeito com a redação da IA. Uhum. Porque durante a consulta você está falando em linguagem normal e aí o médico eventualmente está usando uma linguagem um pouco mais técnica, mas depois o que vai para o prontuário ele pode ser a transcrição explícita ou ele pode ser já um resumo como se fosse um prontuário médico mesmo. Já Sim. com toda a estrutura que o EMR exige ali e tal, o que você precisa para... E aí, quando você vai, tem médico que é mais... Não vou dizer prolixo, mas tudo bem, já disse. Que é mais extenso. E tem médico que é absolutamente objetivo. Sim. Com 2, 3 linhas. E tem uns um texto, uma dissertação de mestrado, o cara quer colocar ali. Depende do estilo. Ele falou, cara... E não é tão... ele falou assim, cara, não... É bem diverso o nível de exigência que os médicos querem para o que vai no prontuário dele, que ele fala assim, não, isso aqui tá bom, tá no meu nível de qualidade, eu aprovo o que a IA tá fazendo. Sim. Então, assim, cara, são, no final, microespecializações das IAs que elas vão gerando impactos importantes em algumas etapas da jornada de cuidado com o paciente, nesse caso você deu o exemplo da consulta, cara, que são zero triviais. E eu entendo que também tem uma questão de adoção, que é isso que você falou, né? Como é essa equipe que está conversando com o profissional de saúde, como é que ela transpõe, como é que ela faz essa tradução. Sim. Né? E aí, nesse ponto, cara, como é que está a estratégia nesse sentido? Quando vocês forem para, por exemplo, nesse caso que você deu, de um scribe, de um agente que está apoiando a escrever o prontuário, vocês estão mais assim, puta, vamos fazer isso dentro de casa, na lógica do build or buy, né? Assim, ou puta, vamos parcerizar ou comprar uma companhia que faça isso. Como é que está a estratégia do negócio? Qual que é mais a cara da Philips? Fazer dentro de casa ou buscar alguma parceria ou eventualmente um M&A para trazer essas soluções para acelerar go-to-market, por exemplo? A resposta simples é caso a caso. A gente tem exemplos recentes de movimento inorgânico nesse sentido. Em ultrassom, por exemplo, a Philips adquiriu recentemente uma empresa israelense chamada DIA, que potencializou em muito o que a gente oferece em ecocardiografia, né, para a linha cardio de ultrassom. Em outros casos, a gente tem, inclusive aqui no Brasil, desenvolvimentos internos utilizando inteligência artificial e o próprio caminho do desenvolvimento está começando a apresentar essa pergunta. Então, assim, eu vou fazer uma rotina de busca numa base de dados. Tá. Então, eu vou dar parâmetros específicos no meu desenvolvimento ou eu vou colocar uma LLM para interpretar o que eu preciso buscar e ela mesma coletar em dados não estruturados e me trazer de volta o que eu preciso. São dois caminhos completamente diferentes do ponto de vista de desenvolvimento. Mas é interessante, porque isso está surgindo mais e mais. Que eu acho que vai ser o grande pulo do gato, porque assim, tudo isso que a gente está falando são coisas legais que estão acontecendo, mas são aplicações ainda pontuais. Por mais que a gente sinta que é revolucionário, se você parar para pensar, elas são pontuais. Assim, eu estou pegando um pedaço dessa enorme cadeia e eu estou colocando inteligência artificial para melhorar e ter um ganho de eficiência em uma tarefa, em um elo dessa cadeia. A gente está num período que, entre dois pontos da inteligência artificial, já deu para ver o potencial dessa tecnologia. Isso acho que ninguém questiona mais. Mas ainda não está entregue no sentido de revolucionar cadeias inteiras. Qual é o paralelo disso? Energia elétrica. Quando teve o advento da energia elétrica, demorou mais do que a gente imagina hoje, que a gente já está acostumado, para isso pegar. O grande case nas fábricas, por exemplo, que eram movidas a energia a vapor, toda a fábrica estava construída com um eixo central para a circulação do vapor que alimentava as máquinas. E se você fosse falar assim, agora eu vou ter energia elétrica, eu vou trocar... E como é que eu vou fazer isso? Vamos fazer um piloto numa máquina, por exemplo. Mas pensa assim, vai ser mais difícil você fazer um piloto numa máquina do que você trocar a fábrica inteira. Se você fazer uma solução pontual daquilo, quando todo o resto não está preparado, traz vários empecilhos.
Então, essa adoção, inclusive, demorou a acontecer. E aí, quando você sai de uma solução pontual para uma solução sistêmica, é quando eu imagino que a gente vai ver as verdadeiras revoluções. Isso passa por o que está sendo chamado hoje de... Tem o termo AI First, que é você construir uma empresa pensando em IA para tudo. Então, assim, se eu for construir uma empresa, um hospital, uma clínica, do zero, o meu modelo mental vai ser... Pega todas as etapas que eu vou fazer nessa minha empresa, nessa minha clínica. Cada etapa dessas, como é que eu faria com inteligência artificial? Essa vai ser a minha primeira opção. Se não for possível, onde eu não busco for uma possível, alternativa. Entendeu? E aí você imagina você não falar de uma consulta ou de um exame com inteligência artificial e você falar assim, eu vou construir meu hospital inteiro. Ou que eu acho que talvez possa ser mais revolucionário, imagina você fazer uma operadora de saúde AI First, com todos os processos estatísticos que rodam ali dentro, de verificação de glosa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E é claro que já estão embarcando muita inteligência artificial hoje para melhorar esses processos dentro das empresas existentes. E não quer dizer que um retrofit, vamos chamar assim, não seja possível. Mas eu acho que esse ponto que você colocou vai um pouco nisso. Vai chegar um momento que a gente vai sair desse ponto A para o ponto B, vai chegar no ponto B, onde a gente vai começar a ver as implementações sistêmicas, que é onde o ganho vai aparecer. E você acha que essas implementações sistêmicas elas vão surgir da interconexão entre IAs nichadas, de players menores que estão resolvendo muito bem determinados problemas com IA, e aí vai ter um conector transversal aí conectando essas microsoluções numa arquitetura um pouco mais sofisticada, porque hoje é muito, muito fácil de ser feito, muito mais fácil do que era no passado. Ou você acha que isso daí vem realmente das big corps, assim, que vão, sei lá, vão pensar, tipo, gigantes globais que de fato estão trazendo, e várias delas estão fazendo suas iniciativas, vou pegando no específico o Health, tá? E vão trazer isso sistemicamente como um conjunto já de soluções já pronta e você tem um vendor só? Não sei a resposta, cara. Sendo bem sincero. Eu posso te dar pitacos aqui do que eu vejo que vão ser elementos necessários para isso acontecer, para a gente fazer essa virada do pontual para o sistêmico. Eu acho que vai precisar de colaboração, vai precisar de coordenação entre players da cadeia, que historicamente tem dificuldade de se entender um pouquinho. O que a gente está fazendo? Que é outra coisa que eu posso falar, assim. Tentando estar pronto para esse momento. Então, a gente está começando um projeto super bacana com o Hospital das Clínicas para a criação do conceito de uma UTI inteligente. A gente está desenvolvendo os produtos com uma tecnologia de interoperabilidade, de intercomunicação, que a gente espera que nos deixe pronto para esse momento. Vou entrar nesse exemplo só para ilustrar um caso concreto. Vamos falar de alarmes em uma UTI, que é o que tem toda hora. Você tem a tecnologia de comunicação entre dispositivos, mais conhecida, que é o HL7. Certo. E existe muito que já é possível de esse dispositivo se comunicar com esse. Um ventilador se comunicar com uma central, por exemplo. A gente está elevando esse nível de comunicação para o que a gente entende que é necessário para você atingir outros ganhos. Vou simplificar. Imagina o WhatsApp. Sim. O WhatsApp você tem os tiques das mensagens. Você não tem um tique só, né? Não, tem dois. Tem dois. E depois... E depois se leu. 3. E depois azul. Exato. Então é isso que a gente está fazendo nos nossos dispositivos. Imagina que um dia a gente quer ter uma UTI silenciosa, que nem precisa alarmar. Beleza. Alarme é estresse para o paciente, para a família. E para a própria operação, né? Para a própria operação. Só que para eu tirar o alarme do cenário, não basta que o monitor passe uma informação para a central, que é um tique do WhatsApp. Então, um tique não é suficiente. A central precisa dar o outro tique. Falar, eu recebi. Né? E precisa dar o azul de volta depois, falando, alguém tomou ação em cima disso. Sim. Então, se o monitor mandou um sinal para a central reconheceu e alguém o ser humano
tomou a ação necessária em cima daquilo, teoricamente está tudo bem, você não precisa de lá. Mas só se você tem esse protocolo de comunicação que vai além do HL7 para permitir que todas essas etapas sejam verificadas. Então, esse é um grande protocolo que está sendo construído e embutido nos produtos da Philips, que tem a intenção de deixar a gente preparado para esse cenário futuro, onde as coisas estão muito mais interconectadas. Mais conectadas, né? Pô, eu também não tenho. Eu joguei a pergunta porque é foda mesmo. Essa aí, $1 milhão. Porque assim, o que... Eu também, assim, meu pitaco é que eu acho que vai ser uma arquitetura, em alguns casos, de microserviços e alguns incumbentes vão dominar. Alguns setores vai ser... e aí vai meio que muito menos porque vão ser as melhores soluções. E aí, se a gente olhar... A gente estava falando de Scribe, né? Se a gente olhar o mercado de Scribes nos Estados Unidos, ele derreteu $800 milhões nas últimas semanas. Então, assim... E assim, muito porque, às vezes, um incumbente que ele já tem uma penetração de mercado muito grande e a solução dele tem uma barreira de saída muito grande para quem já é o cliente. Cara, se ele desenvolver uma solução dentro do próprio ecossistema dele, ele tem já um lock-in tão grande ali do cliente dele que possivelmente ele vai matar qualquer outra boa solução que possa querer penetrar. Então, assim, vai muito... E a gente está vendo isso acontecendo, tá um graveyard de soluções de IA tentando conectar com alguns sistemas fora. Mas, para alguns outros, eu acho que não. Eu acho que vão ser várias caixinhas funcionando conectadas e microserviços e está tudo certo. Ou agentes, you name it, ou conjunto de agentes, ou uma General AI, mas assim, eu acho que... E eu acho que as coisas vão coexistir. Vão ter setores em que, cara, você tem um winner takes all e vai ter uns que são vários players menores com uma arquitetura mais de nicho. Muito bom, cara. Acho que, bom papo. Tem muito pano pra manga. O futuro vai revelar, né? A gente hoje só conjectura aqui, mas a gente tem que também lembrar de viver um dia cada vez, né? Exato. Porque no final do dia, se a gente fica só... O próprio Renato, você citou o Renato. O Renato, lá, quando ele era conselheiro da companhia, ele falava assim, cara, tem um efeito chamado paralisia por análise, ou por excesso de análise. Então é importante você analisar, é importante você pensar, só que, cara, em algum momento você tem que tomar uma decisão e fazer alguma coisa, né? E então a gente toma um pouco de cuidado com o excesso de análise que pode ser um pouco paralisante. Assim. É verdade. Você falou de um tema que a gente sempre gosta de abordar aqui, né? Que é colaboração e os desafios que a gente está vendo aí como ecossistema. Aí pensando, tirando um pouco a visão na cadeira que você está sentando hoje, mas como executivo do setor. A saúde tem problemas importantes, né? Você falou glosa, você falou colaboração e eu fez algumas notas mentais de coisas importantes aqui. O nosso índice de glosa médio tem aumentado. O último relatório do Observatório da ANAP mostrou que a gente aumentou o nível de glosa por maior parâmetro histórico na presente data. A gente tem um índice de inadimplência das operadoras subindo muito, um índice de sinistralidade que está caindo, aumentando o resultado. E esse efeito cabo de guerra no mercado de saúde suplementar que não cresce, ou cresce muito pouco, cresce 1,5% no último ano. Nem isso, menos que 1,5%. Então, assim, você vê que é um mercado que, para um player ou um elo da cadeia ter resultado financeiro, precisa tirar de alguém. Como normalmente prestador e operadora tem historicamente dificuldade de se apropriar de mais margem da indústria, seja de tecnologia, seja farmacêutica, seja o que for, grandes players globais, de algumas... Eles ficam muito num cabo de guerra ali, né? Então, o prestador de serviço, para ele melhorar a margem, ele tem que tirar mais margem, uma discussão de tabela puramente com a operadora e tal. E a colaboração que é uma das coisas que poderia melhorar essa relação entre os players, não tem acontecido.
E, naturalmente, o mercado tem se movimentado para algumas operações de verticalização, algumas mais tradicionais, verticalização 100% dentro de casa, e algumas no modelo de joint venture, como a gente tem visto. Sim. Só que, cara, esse é um problema histórico que o nosso mercado está vivendo, né? A gente você como eu como um player muito menor, mas que lido com a mesma fonte pagadora, que é o prestador de serviço, muitas vezes, a gente tem visto essa galera operando o ciclo de caixa no prestador, né? no fornecedor, Sim. muito. Porque Sim. a operadora está operando eles operam a indústria, operam o fornecedor. E beleza, a gente entende, mas assim, tem limites. E aí, pensando em sistema de saúde, como é que está o seu sentimento assim, de para onde a gente está indo? Porque com taxa de juros a 15% ao ano, a inflação do setor de saúde, pensando em MATMED, 3,5 vezes IPCA no último ano. Cara, a gente está um setor cada vez mais pressionado, né? Como é que vocês estão olhando para isso? Como é que vocês estão... Como é que tá, assim, acho que... E aí menos Philips, acho que mais André mesmo. Como é que você está vendo isso? A gente está indo para um lugar em que a gente vai conseguir resolver os nossos grandes problemas? Ou a gente, vai dar com a cara no muro e vai ter que reconstruir depois com o que sobrar? Mais uma pergunta de $1 bilhão, né? Que a gente se faz todos os dias. A gente sim sente, obviamente, como vocês e todo mundo que está na cadeia, né? Porque o que acontece no topo da cadeia repercute por toda ela. Então, as glosas maiores e aí o estrangulamento financeiro, isso chega na gente também. É um desafio porque uma das coisas que eu me orgulho de trabalhar na Philips é que a Philips faz produtos para a saúde que são os produtos que eu gostaria de ter acesso se eu ficasse doente ou se a minha família ficasse doente. E, obviamente, eu não quero que isso mude. Então, a preocupação grande que gera é que a solução desse problema, ou o sistema, a cadeia seja forçada a cair no último recurso de começar a fazer tudo barato. E aí, você e qualquer brasileiro começa a perder acesso àquilo que vai entregar uma saúde melhor para a pessoa. Como navegar isso? Aí, enfim, vocês devem estar com N estratégias, a gente com N estratégias também. A gente tem que... O que eu acho que é inevitável é que a gente tem que encarar algumas causas raízes, né? O movimento de verticalização, eu acho que ele força para dentro de uma empresa só, quando é uma verticalização total, ou como você falou de joint venture, mas para dentro de um grupo essas discussões. Então, se eu mandar um mesmo paciente fazer 3 exames, ou se eu começar a tratar um paciente crônico que tem uma jornada, como se ele fosse, um paciente com uma doença contínua, crônica de verdade, quando ele tem uma jornada como se fosse uma aguda, esquecendo todo o passado dele, eu vou ter ineficiência, né? Eu vou passar esse paciente por mais coisa do que ele precisaria se eu, comparando, tivesse acesso a um pouco mais do... Você joga ele num ciclo de impertinência muito profundo, né? E gera ineficiência pra caramba pro setor, porque você gera custo pra operadora. Então você joga, junto com isso, você tem essa tendência, não do mercado de saúde, mas da população, uma tendência populacional de migração para doenças crônicas. Então cada vez mais é importante você conhecer aquele paciente quando ele entra para dentro do seu hospital, da sua clínica. Então tem uma aposta aí de ganho de eficiência que é essa. Se eu tiver uma tecnologia que me dá mais possibilidade de fazer um diagnóstico certo com um exame só, ou com menor tempo. Eu diminuo a reconvocação, eu consigo ter ganho de produtividade, alivia um pouco a pressão do sistema ali de ter que fazer, por exemplo, uma glosa, muitas vezes vai ser em função de uma reconvocação, de um paciente que tem que fazer mais uma vez a mesma coisa. Então, desde a nossa tecnologia até a forma que a gente negocia com os clientes, a gente tenta
encontrar caminhos que tentem atacar algumas causas raízes. Senão a gente fica preso no stick puxa e no ganha-perde. Vai ser suficiente? Não sei. Acho que não, porque acho que a gente vai conseguindo pequenos alívios e se a gente fizer um trabalho bem feito, esses alívios virem de soluções estruturais. Mas assim, para eu e você, a gente entrar no hospital e a nossa jornada anterior toda ser conhecida, como a gente sabe, esse hospital precisa ter acesso ao que aconteceu comigo antes. Aí essa é outra discussão mais profunda que está há muito tempo esses dados da interoperabilidade. Que também é um assunto que não anda, né? É um assunto que demora, cara, para andar. Então, a gente vê tanto o movimento das entidades privadas... Existe, né, cara? Assim, se a gente pensar, assim, no problema não é teu como vendedor que não quer interoperar, entendeu? Assim, eu acho que tem uma questão que é sistêmica mesmo. Assim, tipo, puta... Tem muita gente que fala, interoperar seria maravilhoso. Mas, tecnologia existe, cara, pelo amor de Deus. Se a gente interoperar dados, a questão pode ter uma discussão sobre como é que a gente padroniza, mas para interoperar melhor, mas assim, troca de dados, integração, isso não... Existe uma dificuldade muito mais de implementação do que técnica. Então, e política, principalmente. Puta, o quanto eu estou disposto a compartilhar os dados dos meus pacientes com uma outra instituição que a gente estava falando, eu vejo talvez como um concorrente ou coisa do tipo. Então, a gente vê que ainda tem muita barreira de sistema ou até legal, assim, que precisa ser superada. As perguntas que têm que ser respondidas não são fáceis. Não é dizer que é fácil, né? Imagina que eu e você, a gente faz uma colaboração, tem um hospital, você tem outro. E aí a gente vai permitir uma interoperabilidade dos dados. E isso vai além e toca o modelo de pagamento, inclusive. Exato. Então, vai entrar um paciente numa jornada X e a gente vai ser remunerado por um valor só para tratar esse paciente, entendeu? E aí o paciente decide ir no meu hospital fazer um exame, ele é encaminhado para uma cirurgia, ele decide fazer a cirurgia no seu hospital. Esse paciente é meu ou seu? Entre muitas aspas, né? Uhum. Mas como é que fica a divisão da remuneração nesse caso? São perguntas... Compartilhamento de risco. Compartilhamento de risco. Então, são perguntas que não são fáceis. Mas, assim, vão ser duras de responder, mas talvez seja mais duro não ficar sem resposta. E aí a gente realmente vai ficar no ganha-perde. Sim. Você trouxe um ponto que é uma preocupação nossa também, que é como é que um produto... Você falou... Eu vou falar como eu interpretei o que você falou, tá? Com toda a sua polidez. Cara, a Philips tem produtos que eu queria que, se eu tivesse com um problema de saúde, eu utilizasse, minha família utilizasse. Ou seja, um produto de qualidade que você confia. Quando você vai para um mercado em que os custos eles estão cada vez mais pressionados e você precisa sacrificar o nível do teu gasto para conseguir melhorar o resultado, porque na verdade o resultado não está vindo mesmo, naturalmente isso vem em sacrifício de alguma coisa. Uhum. Né? E a gente vê um pouco disso, a gente passou recentemente por uns movimentos que aconteceram que foram bem bizarros, assim, de ver hoje, pela penetração que a gente tem, o nível de qualidade que a gente tem, eu tenho zero problema de dizer isso publicamente aqui no podcast. A gente não é a solução mais barata de mercado. Só que o nosso preço reflete o nosso posicionamento. O nível e a qualidade dos profissionais que a gente tem, a qualidade que a gente entrega, a velocidade de serviço, prontidão, especialização na saúde, que eu sei que os meus competidores não têm. E isso tem um preço também. Uhum. Então, a gente sabe que, cara, nesse nível de pressão, o mercado vai virar mar aberto. A gente viu situações em que grupos grandes de saúde terceirizaram toda a área de suprimentos, fizeram um outsourcing completo para uma empresa que entende zero de saúde. Como é que vai fazer boa compra? Como é que vai... E a gente trouxe aqui, inclusive uma das pessoas que esteve aqui no podcast foi o Carlos Oyama, que foi diretor de suprimentos do Einstein, um cara de longa data e trabalhou um monte de empresa de saúde foda.
E o Oyama, cara, um super parceiro nosso, ele fala, é muito difícil, que a galera não faz conta às vezes compra barato, mas depois acha que está acomodatando e aí pode fazer qualquer coisa, mas ele não sabe que isso depois vai voltar na conta do custo do comodato ou no custo do insumo, assim, tipo... tem muita dificuldade hoje para gente que se posiciona como player de qualidade a viver num momento que a gente tem de saúde como esse. E aí, eu acho que a ferramenta aqui do podcast acaba sendo para a gente também uma forma de a gente trazer outras pessoas para poder colocar isso sob foco, sabe? Sim. Para a gente poder ter as discussões, porque quanto mais a gente tiver se provocando a ter as discussões que vão ajudar a reforma de um sistema de saúde um pouco mais inteligente, mais eficiente, a gente alivia a pressão sobre o que é qualidade para o paciente, né? Sim. Uma coisa que eu aprendi na minha migração, que a gente falou lá no início, né? Eu fiquei um bom tempo na minha carreira em outras indústrias, vim para a área de saúde. E uma coisa que eu vejo que é diferente, toda compra de qualquer produto em qualquer indústria tem o famoso ROI. Sim. Então, o comprador ele quer olhar o retorno sobre o investimento. Na saúde, a conta tem que fechar ainda. Então, óbvio que na matemática e na planilha tem que aparecer o retorno sobre o investimento. Mas eu vejo que existe de verdade o que eu que chamo, né, que eu uso por aí, o clinical ROI. Então, existe um retorno clínico sobre o investimento que muitas vezes é considerado. Então, assim, dado que eu tenho algumas opções aqui e eu consegui superar a questão de fechar a conta financeira, aí, em outras indústrias, vai ser qual que me dá o melhor retorno financeiro também. A indústria da saúde tem esse retorno clínico que é menos mensurável. E esse retorno clínico é o que um tomógrafo que é construído com essa tecnologia de inteligência artificial ou tem essas vantagens para cardiologia, para exames assim assado, o que ele vai entregar mais para o meu paciente do que outro? O que uma hemodinâmica vai entregar mais para um paciente do que outro? Eu vou ter um procedimento menos invasivo? Muitas vezes, quando a gente fala de UTI inteligente, por exemplo, você não tem um reembolso. Por exemplo, o monitor é um produto nosso da Philips, né? Uhum. Você não tem um reembolso por exame de monitor, que nem existe assim. Então, o seu retorno ele é clínico. Certo. Mas eu vejo que sim, isso é considerado em muitas decisões. Eu vejo em alguns momentos grupos ou empresas, hospitais, assim, indo para um caminho menos clínico e, como você falou, às vezes mais puramente financeiro. E, cara, ok, a gente entende o movimento do mercado, mas a gente também vê, às vezes, uma decisão que foi puramente financeira no passado e vai, assim, em hemodinâmica, às vezes, que é um outro produto do nosso portfólio, às vezes um grande hemodinamicista, ele começa a sentir a falta de recurso, pode acarretar nele e deixar, que coisa que a gente já viu, deixar um serviço, um hospital, migrar para um outro onde ele tem acesso a isso, inclusive porque, assim como a hemodinâmica da Philips é aquela que eu gostaria de usar se eu precisasse, esse médico ele quer que os pacientes dele também tenham acesso a essa tecnologia. Entendeu? Então, o que eu faço muito e a gente tenta fazer é que o nosso time consiga dialogar e transmitir esse ROI clínico para os nossos clientes e pacientes. Boa. Cara, uma coisa que a gente estava falando um pouquinho antes, a gente tocou em vários pontos aqui de questões aí que a gente tem de problemas da saúde suplementar, né? Mas, bom, pensando em tamanho de mercado de saúde, ainda 35%, 40% do total que se gasta ainda é setor público, né? Como é que estão as iniciativas de vocês também nesse setor? É um setor que vocês estão olhando com carinho, com cuidado? Como é que está o nível de esforço de vocês entre público e privado dentro da estratégia da companhia? É objeto de mega foco e esforço nosso, setor público. E a verdade é que o Brasil evoluiu, cara, em permitir acesso a boa tecnologia no setor público.
Eu dei um exemplo agora há pouco, essa UTI inteligente, no Hospital das Clínicas. A gente tem outro projeto com o Inlab de inteligência artificial para exame de tórax. Então, a gente coloca bastante energia para garantir esse acesso. Recentemente, conseguimos paramentar o Instituto Dante de Pazanese, assim como o INCOR. Então, assim, grandes institutos de referências, a gente, mesmo que precise de aperto daqui, dali e tal, para equacionar e garantir um acesso econômico, né, para a população, a gente consegue fazer. E de longa data, tem cases maravilhosos, como de uma parceria público-privada que temos na Bahia, que o governo do estado passou para a iniciativa privada uma rede de... Tipo Moes. Tipo Moes, uma parceria com a Aliança da Philips. E em hospitais públicos, toda a área de diagnóstico por imagem é dessa OS, é dessa sociedade. Visitei uma em Vitória da Conquista, na Bahia, e você não sente diferença nenhuma de você estar nos melhores centros privados aqui de São Paulo. Sabe? O pessoal que trabalha do dia a dia lá relata que o paciente, às vezes, no final do atendimento, ele fala assim: moço, onde é que a gente paga aqui? Porque não é possível, né? Isso não, tudo SUS aqui, não tem essa de pagar e tal. Então, acho que já está mais do que provado que é possível dar o melhor para o SUS também, que é motivo de orgulho nosso brasileiro, o maior sistema de saúde do mundo. Nenhum outro no mundo tem 200 milhões de pessoas. Então, a gente tem que achar caminhos e a gente acredita muito nisso. Cara, a gente sempre teve muita vontade de... E eu acho que é uma coisa que a gente ainda quer olhar com mais cuidado. Toda a nossa operação que atende o setor público é por meio de uma relação privada, B2B, entre a gente e o MOS, mas nunca direto com o setor público. A gente nunca desenvolveu muito esse músculo, mas a gente sabe que cara, também a gente tem um puto orgulho como brasileiro do SUS, e a gente sabe do impacto que isso gera para a população e que muitas pessoas de fato dependem exclusivamente do SUS, uma parcela significativa, né, quase 70% da população. Só que, ao mesmo tempo, a gente está vendo alguns problemas sérios ali que a gente acha que um dia a gente vai conseguir entrar e ajudar, que é coisa que a gente já faz no sistema de saúde suplementar, mas que a gente ainda não faz no público. Cara, um dado recente, se a gente pegar de 23 para cá, o governo incinerou 1,6 bilhão de reais em vacinas. E aí você fala, não, mas qual que foi o problema? Assim, foi... uma questão pontual, não é? E assim, má gestão mesmo. Armazenamento e distribuição equivocados levaram 1,6 bi para o lixo. Assim, eu fiz uma brincadeira no LinkedIn esses dias. Se você colocasse uma nota em cima da outra, daria do Brasil até a Lua. Se a gente eu falei assim, mas não é nosso programa espacial decolando, de fato é a gente... incinerando dinheiro de vacina. E se assim, cara, num sistema que, por melhor que seja, por mais que entregue, ainda é subfinanciado em muitos aspectos, a gente queimar 1,6 bilhão, eu acho um absurdo enquanto brasileiro, enquanto quem paga imposto, entendeu? Sim. Então, enfim, eu acho que vale a gente depois trocar algumas figurinhas, porque, cara, a gente precisa também, do nosso lado... A gente acha que em algum nível, quando a gente tiver talvez numa escala um pouco maior, a gente tem a capacidade de chegar com o que a gente está fazendo hoje também, para ter mais escala no SUS, assim, sabe? E de alguma forma com maior impacto. Enquanto esse dia não chega, eu sim acredito que o caminho que você mesmo descreveu, de ter uma OS profissionalizada, com boa gestão, com um bloco de serviço ao SUS, não só com o seu serviço, e não só com o da Philips, mas com um bloco de uma gestão inteira de que nem eu falei na Bahia lá, um centro de diagnóstico, eu acho que é um caminho mais viável, porque o setor público tem dificuldade de trabalhar fragmentado. Não quero dizer compra pequena, mas assim, com um serviço
de monitoramento da Nexo, depois ele compra outro serviço do outro player, do próximo Primeiro elo da ele comprar cadeia. o blocão, né? E transferir um conjunto de responsabilidades uma vez só. Exato. Que é o que a gente vê muito, por exemplo, com Turnkey, que é um Tá. tipo de projeto que a gente faz toda a obra da sala de tomografia, de ressonância, com parceiros empreiteiros e tal, porque várias entidades do setor público perceberam que a dificuldade está quando eles têm essa tarefa de coordenar as coisas entre diferentes players, cada um com uma licitação, com uma gestão de contrato e tudo mais. Ah, não sabia que vocês tinham esse tipo de serviço. Olha que legal. Sim, isso aí tem sido uma tendência no setor público que viabiliza, inclusive, o acesso à tecnologia boa. E vocês ficam como gestor do contrato e vocês se responsabilizam pela solução turnkey. Você entrega para o cara a sala pronta, já com tudo montado, instalado e funcionando. E aí, o mais bacana é que, assim, parecido com o seu caso das vacinas, a gente via, às vezes, uma ressonância magnética de milhões de reais há 2 anos num depósito. Sem conseguir ser utilizado. Porque teve algum rolo com a parte da construção civil, com não sei o que e tal. Da obra, da infraestrutura que não permitiu. Então, tem sido interessante a experiência. Acho que para a população como um todo, de tirar esse ônus do ente público. Cara, que legal. Muito bacana. Eu vou deixar isso anotado aqui. Muito bom. Cara, no finalzinho, eu sempre faço uma pergunta para a galera. Acho que tem a ver com... Acho que talvez, como você já assistiu algum episódio nosso, você deve conhecer. Cara, pro futuro, como é que tá a cabeça? Tentando separar em 2 blocos aqui. O que tá te animando de coisas que você tá vendo? A gente falou de coisas que, estão animando, tecnologias novas, IA, mas também a gente falou de coisas que, desanimam um pouco. Cenário macro, cenário micro do próprio setor de saúde. Na tua cabeça, cara, key points, assim, o que tá te animando e o que tá desanimando na saúde pro futuro? Eu sou um otimista crônico, né? É difícil eu falar de uma coisa que me desanima mesmo. Tem coisa que me preocupa, mas aí eu tento fazer com que, como disse um colega da Philips hoje mais cedo, a preocupação tem que virar ocupação, né? Mas assim, eu vejo de forma otimista o que a gente está conseguindo fazer de melhoria na tecnologia, não só na questão de qualidade, mas de forma conectada com as necessidades do sistema de saúde estrangulado, como a gente falou, com uma necessidade urgente de maior produtividade, de conseguir entregar mais com menos. Uhum. Então, tudo que eu acompanho assim, de desenvolvimento está indo nessa direção, sabe? Acho que existe uma consciência mundial agora de necessidade de produtividade. As preocupações, que eu evito sempre que cheguem num grau de desânimo, porque para mim tem um quê de jogar a toalha, e isso a gente, como bom brasileiro, não desiste nunca. Cara, tem as N incertezas globais que estão acontecendo, né? A gente está num movimento global de quase que desglobalização, tarifas, etc. A gente trabalha com tecnologia de ponta importada e tem que ficar de olho. Estamos conseguindo navegar até aqui. Então, eu tento focar mais no que está sob o nosso controle. Do mesmo jeito que o que sempre me injeta ânimo são as pessoas boas também. O que me traz preocupação é quando eu começo a ver focos de perda de engajamento, de motivação, da gente fazer o que tem que ser feito, sabe? Seja dentro da empresa, quando uma área ou até uma pessoa que é importante para a gente entregar o nosso resultado e entregar o impacto que a gente quer trazer para a indústria da saúde, está jogando a toalha, não está perdendo o gás para fazer aquilo que é importante. E aí, como eu falei, tem que entender cada caso assim. E num nível mais macro também, quando grandes discussões que precisam acontecer, né, a gente vê elas estagnarem por
Às vezes uma falta de vontade política e tal. Mas, cara, tem uma oração que eu sempre tenho na minha cabeça, que é aquela da sabedoria, que você tem que ter coragem para enfrentar aquilo que você acha que pode mudar, paciência para aceitar o que você não pode e sabedoria para distinguir entre os dois ali, né? Então, foca no que você vê que você tem condição de mudar, dá o seu melhor. Eu gosto de falar, faça o melhor que pode ser feito, em vez de faça o seu melhor, porque às vezes a gente se concentra no nosso melhor e se tivesse outra pessoa ia fazer melhor que a gente. Então, eu tenho isso para mim, eu não tento fazer o meu melhor, tento fazer o melhor que pode ser feito. E às vezes eu descubro que é melhor do que eu achava que eu conseguia fazer e eu tento descobrir como que a gente faz melhor ainda. E aí o ânimo vai voltando. Cara, puta, muito bom. Eu gostei dessa parte final que você falou. Eu sempre falo assim, cara, eu sempre falo pra minha equipe assim, show up and do your best, sabe? Apareça e faça o seu melhor. E eu acho que essa perspectiva que você colocou sobre tal, e a gente pode fazer o nosso melhor, mas o nosso melhor pode não ser o suficiente. É meio duro ouvir isso, né? É meio duro ouvir isso. Mas eu normalmente complemento, eu acho que eu falo assim, cara, se desafia a pensar. Você acorda todo dia de manhã para fazer uma determinada atividade. Querendo ou não, todo mundo tem algum nível de escopo. Pode ser maior, mais abrangente ou não. Se é, por exemplo, se de empresa o escopo é muito maior, as pessoas têm escopo menor, mais especializado e tal. Cara, quem é o Michael Jordan na sua função no mundo? Porque hoje, virtualmente, o conhecimento é gratuito e está disponível. Assim, quase em todas as áreas. Hoje, com uma pesquisa razoavelmente simples, você consegue acessar conteúdo de alta qualidade para se nutrir de informação. Cara, a galera que vai fazer o que eu vou que acorda para fazer o que eu estou fazendo hoje, a galera que vai fazer hoje isso melhor no mundo, está fazendo como? Uhum. Beleza, eu não tô lá. Você não sai correndo uma maratona, sendo que você não corre 1 quilômetro ainda. Mas, cara, com certeza a pessoa que corre 42 quilômetros numa maratona hoje começou não correndo nada também. Exato. Em algum momento ela foi uma criança, entendeu? Então ela precisou passar por uma jornada de treinamento também. Então, cara, monta o seu plano de voo para conseguir chegar a jogar que nem o Messi, que nem o Jordan na posição que você vai jogar, cara. E você tira o teto invisível que você tinha construído para você mesmo, que era o melhor que você pode fazer. Então é meio duro, mas assim, eu tento carregar isso como uma inspiração para mim mesmo, para a gente aprender. Porque se eu vou fazer o meu melhor e chega um dia que eu cheguei nele, quer dizer que eu não consigo melhorar mais nada e eu tenho um problema conceitual com essa filosofia. Sempre tenho que melhorar. Caralho. Desculpa. Não, mas aqui vai tá pro liberado. Corte. Cara, puta, ó, encerrou com chave de ouro, viu, cara? Porra, muito bom. André, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. A gente matou aí 1h20 de conversa, animal conteúdo, muitos insights importantes. Passou obrigado voando. mais uma vez. Valeu. Eu que agradeço, cara. Foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu, Conta abraço. comigo. Valeu.